Eu não sei se você já sentiu que quanto mais você aprende sobre um assunto, mais difícil fica você olhar para uma questão e enxergar uma solução simples. Muitas vezes o seu cérebro acaba indo por uma solução muito mais complicada, que até dá para resolver o problema daquela maneira, mas de uma solução muito mais simples e também muito mais evidente. Isso não é uma coisa só da sua cabeça. Existe um fenômeno psicológico que pode literalmente te deixar mais burro em certas situações. E isso tem tudo a ver sobre como o seu cérebro resolve problemas, dependendo de certos contextos. Vamos entender mais por que que aprender mais pode te deixar mais burro? Vamos lá. Eu vou começar te falando então sobre o problema das jarras de água, que foi um problema estudado por um psicólogo chamado Abraham Lucas, que estava estudando a natureza de como os seres humanos resolvem alguns determinados tipos de problema. E eu vou te convidar, ao longo desse vídeo, em você tentar parar e resolver esses problemas que o Lucas passou para os examinados desse artigo. Inclusive, vou deixar o artigo original do Lucas também na descrição. A ideia dele é a seguinte: em cada um dos problemas, você vai ter 3 jarras de água. E essas jarras têm volumes que são conhecidos. Então, você conhece o volume das jarras. E em cada um dos problemas, você tem um objetivo a ser atingido. Por exemplo, nesse primeiro problema que foi passado, eu tenho 3 jarras A, B e C, a jarra A de volume 21 litros, a jarra B de volume 127 litros e a jarra B de volume 3 litros. E a ideia é a seguinte: considerando que eu tenho disponível um poço de água infinita, então eu posso encher, por exemplo, essa jarra quantas vezes eu quiser, e eu também posso jogar fora quanto de água eu queira, mas que eu tenha disponível apenas como maneira de medida essas 3 medidas aqui, eu quero obter exatamente 100 litros de alguma forma. Como que eu posso fazer isso? Então agora é o momento em que você pausa e tenta um pouquinho. Se você tenta um pouquinho, não é difícil de você perceber. Para você obter 100 litros desse problema, basta você fazer o seguinte: você começa enchendo a jarra B, então você enche a jarra B até o topo. Depois, você despeja 21 litros da jarra B enchendo a jarra A. Com isso, você vai perder 21 litros do que estava aqui dentro. E aí você joga o que estava na jarra A para fora. Beleza. Agora, fazendo isso, você está com 106 litros. Para obter 100 litros, basta você perder mais 3. Então, para perder mais 3, eu jogo 3 litros na jarra B, jogo fora de novo, perco mais 3 litros na jarra B, e fazendo isso, então, eu tenho no total aquilo que eu queria, que seria os tais 100 litros de água, que é o objetivo. Então, nesse problema, o que é que você fez? Você pegou a jarra central, você subtraiu uma vez da jarra A e você subtraiu 2 vezes da jarra C. Assim você conseguiu resolver o problema. Isso daqui não é um paradoxo nem nada de outro mundo. Você pensando um pouquinho deve ser capaz de resolver esse tipo de problema. Beleza. Agora vamos fazer o problema de número 2. No problema de número 2 eu tenho mais ou menos a mesma situação e eu preciso obter 82 litros de água. E eu te convido a fazer esse problema também. Pausa 5 minutinhos e tenta fazer. Agora vamos para a solução. Mais uma vez, nesse problema não é tão difícil de você conseguir enxergar a solução. Você pode, por exemplo, começar enchendo completamente a jarra B e para chegar nos 82 litros, você tem que ir tirando o conteúdo das outras jarras. Por exemplo, você pode começar, depois de várias tentativas, tirando 21 litros. Quando você faz isso, você vai ficar com 106 litros. Ainda está bem longe do 82. Talvez se eu tirar mais 21 litros, eu tenha uma coisa melhor. Então, 106 menos 21 fica 85. E por fim, eu subtraio mais uma vez o conteúdo da jarra C. 85 menos 3, isso daqui vai dar igual aos 82 litros que eu queria. Então, aqui mais uma vez, eu sigo aquele padrão. Para resolver esse problema, fácil. Eu vou aqui, tiro 2 vezes uma jarra e depois tiro uma vez a outra jarra. Talvez tenha invertido um pouco a ordem em relação ao primeiro, mas a ideia permanece mais ou menos a mesma. E eu tento fazer esses 82 litros, ou essa quantidade que é o meu objetivo, ficar na jarra maior. Esse daqui seria o segundo exercício que o Lucas passou para os examinados dele. Agora vamos para o terceiro. Opa, o terceiro aqui. No terceiro exercício, eu tenho uma jarra de 163 litros, uma de 14, uma de 25 e quero obter no final 99 litros. Pausa agora e tenta fazer esse problema. Aqui, mais uma vez, você tem uma coisa que é bastante simples. Você quer encher essa de 163 com os 99. Então, eu pego 163. Desse 163, talvez para chegar mais perto do 99,
Eu subtraio 25, né? Depois subtraio mais 25. Com isso, eu vou ficar com 163 menos 50, ou seja, 113 litros. Para chegar nos 99, eu posso subtrair os 14. Essa ideia de subtrair, na verdade, é o seguinte. Imagina que eu encho totalmente essa jarra, aí eu coloco 25 litros na jarra C e depois jogo esses 25 litros fora. Depois, coloco mais 25 litros na jarra C e jogo esses 25 fora. Por fim, eu coloco 14 litros na jarra A e jogo esses 14 litros fora. Essa daqui é a ideia. Se você fizer essa continha, 113 menos 14, beleza. Você chegou aos 99 litros, seguindo mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, aqui nós fizemos 3 problemas, seguindo mais ou menos o mesmo raciocínio, e conseguimos chegar nas resoluções. Até agora, nada demais. Vamos para o quarto exemplo que o Lookings propôs na bateria de testes dele. Então, aqui eu tenho uma jarra A de 23 litros, uma B de 49 e uma C de 3 litros, e o nosso objetivo é conseguir chegar em 20 litros. Agora eu quero que você pause e tente resolver esse problema rapidamente. Beleza, qual que é a ideia aqui? Olha, eu tenho 49 litros e eu posso tentar colocar os 20 litros nessa jarra B. Então eu vou começar com os 49 litros. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, para obter 20 litros, eu posso, sei lá, por exemplo, tirar 23 aqui da jarra A. No caso, eu jogo na jarra A e depois jogo fora. Então eu subtraio 23. Com isso, vai me sobrar 26 litros aqui na jarra B. Para eu chegar no 20, beleza, eu posso fazer o mesmo caminho dos anteriores. Então eu venho aqui, eu tiro 3 litros, depois tiro mais 3 litros. E até agora nada demais. 26 menos 3, isso daqui vai dar 20 litros. E foi mais ou menos isso que o pessoal que fez o teste do psicólogo chegou como resposta. Beleza. Agora, no quinto exercício, e eu quero que você que está fazendo todos esses até agora pare e tente fazer, o seu objetivo é obter 25 litros a partir de uma jarra de 28, uma de 76 e uma de 3 litros. Pausa 5 minutinhos e tenta fazer. Pessoal, o que aconteceu foi que, nesse último exercício, a maioria das pessoas que foi submetida aos testes anteriores tentou fazer esse jogo, de você pegar talvez essa daqui e subtrair dessa, 2 vezes, eu tento colocar na outra também. E no final, depois de várias tentativas, as pessoas que foram submetidas a esse teste aqui disseram, olha, esse daqui é impossível. Mas talvez você, que em nenhum momento do vídeo tentou fazer os exercícios, tenha enxergado de cara uma solução. Basta eu pegar agora a jarra A, que tem 28 litros, e subtrair da jarra C, que tem 3 litros. Ou seja, eu encho esse cara até o topo, depois jogo 3 litros na jarra C e jogo esses 3 litros no lixo. Portanto, eu consigo finalizar aqui com 25 litros, sem sequer ter utilizado a jarra B. Ele te deu uma informação a mais que não era necessária no problema, mas porque você estava muito induzido em tentar resolver os problemas passados, você acaba achando que esse problema é impossível por indução. Na verdade, eu até fiz uma brincadeira aqui no exemplo de número 4, porque nesse exemplo 4, o que acontece é o seguinte, eu consigo resolver esse exemplo tirando um desse e 2 desse. Mas essa não é a ótima maneira, não é a maneira ótima, existe uma maneira melhor. Eu posso pegar simplesmente os 23 litros que estão aqui no balde A e subtrair dos 3 litros que estão no balde C. Ou seja, eu encho esse cara até o talo, jogo no 3 e depois jogo fora. E eu vou ter exatamente 20 litros. Só que a questão é, as pessoas que passaram por esse teste do Lookings tentaram resolver esse problema da mesma maneira que os problemas anteriores, achando uma relação e tentando colocar no jarro maior os 20 litros, sendo que aqui a maneira ótima é que esse jarro de 49 litros não seja nem mesmo utilizado. Então, essa é a ideia, mais ou menos, do experimento que o Lookings fez. Ele fez 3 exemplos, ou uma certa quantidade de exemplos, que podem ser resolvidas de uma determinada maneira X, por exemplo. Aí ele fez um exemplo que pode ser resolvido da maneira X, mas que tem uma solução mais simples pela maneira Y. E o que acontece é que ele percebeu que, por indução, como eles estavam sempre induzidos a tentar a maneira X, aqui no exemplo que tinha 2 soluções, eles tentaram apenas a maneira X. E, por fim, quando eu coloco mais um exemplo que não pode ser resolvido pela maneira X e só pode ser resolvido pela maneira Y, quem fez o teste não conseguiu resolver o exemplo dessa maneira. E isso daqui foi o que o Lookings constatou. Moçada,
Isso daqui eu não sei se aconteceu com vocês, mas tem um nome. O nome desse efeito é efeito Einstein. E resumindo de maneira muito simples, o efeito Einstein é o efeito negativo de experiências passadas na resolução de novos problemas. Em outras palavras, quando você é submetido a vários problemas que têm mais ou menos a mesma ideia, que seguem mais ou menos o mesmo algoritmo, a mesma mecânica, você tem uma tendência de, no próximo problema, simplesmente repetir os padrões anteriores. Porque se ele deu certo uma, se ele deu certo duas, se ele deu certo três, talvez ele vá dar certo na quarta, na quinta, na sexta, e você tem essa tendência. Às vezes os seus olhos acabam se fechando para novas maneiras de enxergar o mesmo problema. E na verdade isso daqui é uma coisa, essa ideia de repetir padrões prévios, é uma coisa que nós fazemos na vida o tempo todo. Porque se as coisas funcionaram anteriormente e de repente você gastou uma certa quantidade de energia, de esforço, para chegar naquela solução que funciona, a partir de agora a tendência do seu corpo é de economizar energia. O seu cérebro, ele é um cara que quer economizar o máximo de energia possível. A gente tem isso herdado de gerações passadas. Então, na tentativa de economizar energia, é que surge essa ideia de tender a repetir padrões prévios. Vou te dar dois exemplinhos bastante bobos. Normalmente, nós fazemos, então, no nosso cérebro, associações. Um determinado tipo de problema vai estar associado a um determinado tipo de solução. Por exemplo, se eu tenho lá na física um problema de encontro, a solução clássica desse tipo de problema é encontrar a equação horária do espaço para um objeto, a equação horária do espaço para o outro, e o encontro vai ser quando esses dois caras forem iguais. Essa é uma ideia, um algoritmo de solução que se enraiza, porque vai funcionar para basicamente qualquer categoria de problemas de encontro. Outro tipo de problema é simplesmente resolver uma equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, de maneira geral, você pode tentar resolver por Bhaskara. Ela sempre funciona, mas muitas vezes existem maneiras mais fáceis de resolver uma equação. Por exemplo, o cara que fica o tempo todo resolvendo uma equação do segundo grau por Bhaskara, quando chega numa equação do segundo grau, sei lá, x ao quadrado menos 2x, o cara vai, sei lá, mais zero igual a zero, o cara vai escrever, olha, esse cara daqui, eu tenho aqui o coeficiente A, aqui eu tenho o coeficiente B, aqui eu tenho o coeficiente C, eu vou colocar menos B mais ou menos raiz de B quadrado menos 4AC sobre 2A, só que não, moçada, isso daqui é muito mais simples de resolver. Eu posso pegar o x, colocar em evidência, eu vou ter x vezes x menos 2 igual a zero. Teorema do anulamento do produto. O produto de duas coisas só pode ser zero se ou uma for zero ou a outra for zero. Esse ou inclusivo, caso as duas possam ser zero ao mesmo tempo. Então as soluções é ou esse cara é zero, ou então esse cara todo é zero. Isso daqui vai me dar duas soluções, x igual a zero ou x igual a 2. Então, embora o Bhaskara possa ser utilizado, a equação de Bhaskara possa ser utilizada para resolver essa equação, existe uma maneira muito mais fácil. É claro, aqui eu peguei uma situação talvez um pouco artificial. Eu não sei se realmente tem alguém que olha para essa equação e pensa em resolver por Bhaskara. Na verdade, sei sim, com certeza tem, mas alguém que está um pouco mais versado vai resolver de uma maneira mais simples. Mas essa é a ideia. Como eu falei, nós fazemos essas associações com um objetivo, que é o objetivo de economizar energia e de aproveitar padrões prévios. Porque com isso, quanto mais questões você faz, mais repertório você ganha. Então, com isso, você vai ganhando repertório. E aí, quando aparece uma nova situação, talvez você consiga utilizar alguma coisa das situações anteriores. Mas isso daqui tem alguns problemas. E um desses problemas é justamente o que eu falei, o efeito Einstein. Então, qual que é a ideia? Pessoal, o seu cérebro, ele funciona de duas maneiras principais. Nós temos o modo focado e o modo difuso. Isso é a minha tentativa de representar um cérebro. Como eu não consegui muito bem, eu peguei um livro de que eu gosto muito, inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Olha só, eu tenho o cérebro como se fosse vários chunks de informação. Você pode pensar assim, olha, esse chunkzinho, vou colocar assim, essa bolinha representa uma maneira de resolver uma equação. Essa daqui representa a resolução de uma equação do segundo grau. Qualquer coisa nesse sentido. Pessoal, existem algumas possibilidades de você abordar um problema. A primeira possibilidade que você tem é justamente você se concentrar naquele problema e tentar buscar na sua memória, buscar no seu cérebro, maneiras que talvez funcionaram para resolver problemas como esse antigamente e tentar replicar essas maneiras. Quando isso acontece, nós dizemos que estamos no modo focado. Então, no modo focado,
eu tento resolver um problema de maneira forçosa, eu tento me forçar a resolver aquele problema. E normalmente, se eu acho que o caminho da solução é, sei lá, encontrar uma equação horária do espaço, depois eu vou encontrar a igualdade dessas equações, depois eu vou chegar na equação do segundo grau, aí eu vou resolver essa equação do segundo grau e assim vai. Na hora que eu desenvolvo, às vezes, um raciocínio, eu consigo ficar mais ou menos concentrado nessas partes do cérebro. Só que muitas vezes, quando você se depara com um problema mais fora da caixa, você precisa sair desse pontinho aqui e ir para um ponto que está lá do outro lado, com uma ideia que talvez não necessariamente se associe com aquela parte que você está estudando. E depois vir para cá com a outra ideia, depois vir, sei lá, para cá com a outra ideia, depois vir para cá. Só que o modo focado do cérebro, que é o modo quando você está de fato concentrado em resolver aquele problema, não consegue, por exemplo, atingir o chunk de informação que está nessas bolinhas azuis que eu pintei. Porque no modo focado, eu me concentro em um modus operandi bastante claro e bastante específico, que pode não ser aquele necessário para eu conseguir resolver o problema. Foi exatamente o que aconteceu no problema do Lookings. Eu desenvolvi um modus operandi para resolver o problema, e a partir desse momento eu tentei simplesmente replicar esse modus operandi, esse algoritmo. Eu não consegui enxergar e ir mais longe, talvez ver que existem outras conexões que conseguem ser feitas. Então, o modo focado é o que eu estou representando aqui em vermelho. Eu não consigo sair muito daquele chunk de informação. Já o modo difuso, eu consigo estabelecer conexões entre diferentes áreas do cérebro. E no que é que isso ajuda a gente? Muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu direto. Inclusive quando eu estava fazendo estágio. Eu fiz estágio em computação e eu posso até trazer um vídeo falando sobre isso. Mas no meu estágio eu precisava projetar uma série de tabelas de um banco de dados, talvez isso fique meio abstrato, mas eu precisava também projetar um algoritmo para, enfim, fazer uma certa tarefa específica, qualquer coisa eu faço um vídeo sobre isso. E algumas vezes eu acabava me barrando ali, eu trabalhava durante 4 horas no estágio e eu não sabia mais para onde seguir. Às vezes eu ficava, nossa, será que eu vou conseguir fazer mesmo? E depois de uma boa noite de sono, eu acordava com uma nova ideia e essa ideia me permitia avançar. Isso também acontece quando, às vezes, você está, sei lá, o dia inteiro tentando resolver um problema de matemática ou entender um conceito de física e não consegue entender. Depois de uma boa noite de sono, o conceito magicamente aparece na sua cabeça. Isso acontece justamente porque o seu cérebro, durante o sono, consegue ativar o modo difuso. Mas não é só durante o sono. Por exemplo, pode ser durante uma atividade física, pode ser durante sei lá, escutar músicas. Aqui a gente tem que ter cuidado. Músicas sem ser músicas com letra. Veja bem, eu não tenho nada contra músicas com letra, mas para ativar o modo difuso, você tem que estar em uma maneira, digamos assim, relaxada. Outras maneiras de ativar o modo difuso, sei lá, você vai caminhar, andar de carro, qualquer coisa que você não tenha que se concentrar diretamente. Isso daqui também dá uma outra ideia pra gente, na verdade duas ideias, que são duas dicas que muita gente comete errado. Primeira coisa é quando alguém pega uma lista de 20 questões, sei lá, 20, vou colocar mais, 30 questões, e ela sai resolvendo a questão 1, a questão 2, a questão 3, a 4, a 5 e assim vai. Pessoal, se essa lista aqui não for bem montada, tem uma grande chance. Isso acontece muito, por exemplo, com fundamentos da matemática elementar. Cara, depois que você resolve 5 problemas, os problemas a seguir muitas vezes acabam sendo uma repetição desses. Isso daqui tem outros problemas também, de você resolver a lista numa vez, problemas que têm a ver com memória. Se você quiser um vídeo falando sobre qual é a maneira correta de resolver listas de exercício, comenta aí na descrição que eu posso tentar te ajudar, principalmente para o vestibular. Mas, tirando os problemas de memória, muitas vezes os exercícios começam a ficar repetitivos. Isso é uma coisa que eu tento evitar muito nas listas que eu faço para os cursos aqui do clube de membros do canal. Cada questão da lista eu tento colocar como uma questão única, que tem uma ideia um pouco diferente das outras questões, porque assim você vai ganhando repertório e se forçando a estabelecer conexões diferentes. Então, isso daqui é a primeira coisa que nós tiramos. Ao fazer uma lista de 30 questões, talvez seja mais interessante você dividir. Faz 10 num dia, 10 no outro e 10 no outro. Além de você exercitar a sua memória dos assuntos, você também evita o efeito Einstein reverso, que seria você simplesmente conseguir fazer as questões por repetição. Existe também um outro ponto aqui, que é o seguinte: o modo difuso ele pode ficar ativado mesmo quando você está concentrado. Como assim? Não entendi. Vou te explicar.
Imagina que você está fazendo essa lista de exercícios, ou então, muda para um contexto de prova, que você tem um tempo. Você tenta muito fazer a questão de número um. Você tenta, tenta, tenta e não consegue. Depois que você desiste, até porque você tem um tempo limitado, você vai para 2, para 3, para 4, e depois que você para de resolver a 4, você termina, ou às vezes na metade da questão, putz, eu tive uma ideia, né? Isso daqui era para ser uma lâmpada. Eu tive uma ideia de como resolver a questão um. Isso acontece porque enquanto você está resolvendo as outras questões em um modo focado, o seu cérebro no background está exercitando o modo difuso e pensando na questão de número um. É por isso que eu vou fazer um vídeo ainda mais para frente sobre estratégia de prova. Cara, eu tenho muito assunto para falar. É por isso que eu falo, eu vou fazer vídeo daquilo, disso. Às vezes não dá tempo de falar de tudo, mas eu gosto muito desse assunto e eu vou trazer em algum momento um vídeo sobre estratégia de prova, como você achar a estratégia de prova ideal e assim vai. Mas essa é a ideia então, pessoal. É por isso que em alguns contextos, você saber mais, você acabar se habituando a resolver um tipo de questão com um determinado modus operandi, pode acabar fazendo você não enxergar outras soluções. Pode acabar te deixando de fato mais burro. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito aos membros do canal que me apoiam financeiramente. O nome de todo mundo vai estar aí na tela do vídeo. Além disso, se você quiser adquirir esse livro, que chama-se, eu estou com a versão em inglês aqui, mas a versão em português chama-se Aprendendo a Aprender, para estudar um pouco sobre isso daqui que eu te falei. É claro, eu trouxe outras ideias, mas muitas das ideias, especialmente do modo focado difuso, eu peguei desse livro. Não esquece de ver aí o link na descrição. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Eu nem falei meu nome. Meu nome é Caio, sou professor de Física e também estudante no ITA. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!